4 minutos do tempo perfeito de Deus. Este é um testemunho de gratidão a Deus. Eternamente grato a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida, sempre me protegendo. Primeiro capítulo. Porquê? Eis aí uma pergunta a que não sei responder. Ao longo da vida sempre senti que Deus velava por mim. Na verdade, Ele vela e protege todos. Mas comigo tem sido algo tão presente e constante que um colega meu, infelizmente já falecido, por diversas vezes me disse que eu era o maior sortudo do burgo. Não se trata de sorte, apenas da interferência de Deus. De certo que minha mãe teve influência direta, uma vez que era uma mulher de oração e todos os dias clamava a Deus pedindo que protegesse a família. Fazia-o com a particularidade de recorrer à escrita. Era em seus caderninhos pela noite, depois de termos jantado e com toda a família já recolhida em seus quartos, a maioria das vezes dormindo, que pegavas neles e escrevia seus diálogos com Deus. Quantas vezes o fez madrugada dentro? Não tenho a menor dúvida de que Deus a escutava e velava por nós. Escrevi uma primeira edição deste livro em 2014 como gratidão a Deus e também dei o testemunho na igreja de São Pedro da Aldeia, onde vivi por 9 anos, depois de ter passado um ano no Acre. Agora, com a cota da editora esgotada e perante um mundo em que cada vez mais o ser humano se vai afastando de Deus, em que a desobediência ganha protagonismo, o desamor abunda nos corações das pessoas, em que a voz da intolerância se sobrepõe à voz da razão e do amor, entendi ser importante e quase obrigatório demonstrar que sem Deus não vamos a lado nenhum. As gentes parecem estar loucas, discute-se acirradamente por questões primordiais, sem respeito por opiniões diversas e todos condenam as guerras, mas se voltam para o seu irmão e irmã com rancor e ódio, prontos a abatê-lo só porque ele tem opinião divergente. Isso surge por questões primordiais, mas surge igualmente nas insignificantes, nas grandes decisões políticas, em atos eleitorais, entre quem não conhece Deus, mas igualmente entre os que conhecem e se dizem adoradores. Onde está o dar a outra face? Onde está a comunhão entre irmãos? Mas vemos a mesma intolerância entre discussões familiares, dentro das empresas, entre colegas de trabalho, no futebol, nas comunidades e entre vizinhos e até nas igrejas. Nas discussões e nas lutas pela liderança, é como se a sociedade atual tivesse recuado aos velhos tempos e, quanto a mim, nada gloriosos, do faroeste americano, dos filmes de cowboys do meu tempo de criança e todos andem de revólver à cintura, engatilhado e pronto a disparar à primeira opinião contrária que sobrevoa os ares poluídos de nossas sociedades. Hoje se dispara primeiro e só depois se vai verificar se o outro veio por bem ou por mal. Cada vez mais é o desamor que reina. Qual terá sido a casa de penhores em que empenharam o amor? É um grito de revolta que dou na tentativa de relembrar a quem já esqueceu Deus e a quem nem sequer o conhece que foi Deus, o amor, que nos resgatou do caminho da perdição, da condenação eterna. O sublime amor de Jesus Cristo permitindo que seu sangue fosse derramado na cruz do Calvário, cumprindo uma pena injusta, uma vez que era inocente, e os condenados e culpados, éramos nós. Uma coisa eu lhes garanto, não vão encontrar ninguém que se disponha a cumprir uma pena que é sua, a suportar as consequências de seus erros em seu lugar. Já se for para receber os seus louros, todos vão correr se oferecendo como voluntários. Uma carreira literária iniciada por acaso em 2012, contando com 31 obras publicadas, não me vendam os olhos e com humildade reconheço que esta obra é apenas o resultado da bondade de Deus que me concedeu esse pequeno dom da escrita e depois completou a obra, me enviando a inspiração sobre os temas retratados em meus livros. E mais uma vez lá está a evidência de que só o amor nos pode levar à salvação. Como vos disse, esta carreira literária começou completamente por acaso. Quando eu e minha esposa necessitámos de mudar de casa, a casa onde minha esposa vivera por muitos anos e onde ela tinha todas as suas memórias. Foi dedicada a ela que eu escrevi um pequeno escrito. Ela depois acabou mostrando às suas amigas e colegas e uma delas logo declarou:
Vocês têm de publicar isto. Então foi o amor e o desejo de honrar minha esposa um sublime presente que Deus me deu e me levou a escrever tal documento. Minha esposa é mais uma bênção do Senhor em minha vida, a maior de todas. E como minha mãe, ela é também uma mulher de oração e que todo o dia clama por mim e por toda a família. Mas como disse, foi o desejo de honrar minha esposa e o amor por ela que de algum modo terá comovido Deus e Ele, na sua infinita bondade, me abriu as portas a essa carreira. Interrompida por mais de um ano por via de terem boicotado a minha plataforma onde vendia meus livros, mas que finalmente recuperei. Se alguém pensou que me iria retirar o que quer que fosse, por isso simplesmente se enganou, pois não podiam retirar nada, muito menos a carreira literária que não é minha. Ela não passou de um instrumento de Deus em minha vida e, como por diversas vezes afirmei, não me considero escritor. Eu sou apenas um humilde aprendiz de escritor. E se alguma qualidade e mérito assistem às minhas obras, toda a honra e todo o mérito a Deus pertencem. Senti a necessidade de republicar este testemunho, uma vez que essa primeira edição do livro 4 Minutos do Tempo Perfeito de Deus esgotou. Avançando para esta segunda edição, aproveitei para fazer uma atualização que entendi ser pertinente. Os fatos descritos testemunham o que vivi no dia 11 de setembro de 1985. Contudo, não foi apenas nesse dia que Deus intercedeu dando-me um livramento. Não foi o primeiro. A bem dizer, eles começaram ainda antes da minha existência, ou antes do meu nascimento. Por vontade da vovó Virgínia, eu nunca teria vindo a este mundo. Quando meus pais foram agraciados com a gravidez de minha mãe e tomaram a consciência de que eu estava a caminho para aumentar os efetivos familiares, ao contarem à vovó Virgínia, ela logo reagiu com agressividade. Vocês estão doidos. Não podem ter essa criança. Não há condições. É uma irresponsabilidade. Decididamente não acredito que insistam nessa loucura, disse ela agastada. Nem quis ouvir os argumentos de meu pai, seu filho, muito menos os de minha mãe, e continuou. A menina eu criei. Eu ainda criei. Ela se referia à minha irmã, nascida antes de mim 6 anos. Agora, com este não contem comigo. Deste eu não vou cuidar. Estão por vossa conta, insistiu ela. Ela nem tinha razão sobre ter cuidado de minha irmã. Nunca cuidou. Quem cuidou, além de meus pais, foram os padrinhos, vizinhos que moravam no apartamento do lado. Meu pai saía cedo, 6 horas da manhã, para trabalhar. Era vendedor e lidar com a clientela não era fácil. Era muito cansativo e desgastante. Minha mãe era modista, trabalhava em casa, mas tinha uma grande quantidade de clientes e passava o tempo agarrada à costura. Tempos difíceis, mas de grande união e amor que permitiam ultrapassar todas as dificuldades. Quem não se convenceu foi a vovó, que era aquele tipo de pessoa. Eu quero, eu posso, eu mando. E não admitia contestação. Ela, com a ajuda da madrinha de minha mãe, a tal vizinha do lado, todos os dias pressionavam que estava completamente atarefada, muito trabalho, vários vestidos para terminar. As clientes, por seu lado, pressionando e exigindo a entrega desses vestidos, pelo que minha mãe estava de rastos. Olha lá, toma juízo. Não vês que mais uma criança agora vai atrapalhar a vossa vida? Tens de tirar a criança. Eu e a madrinha conhecemos uma mulher que resolve o problema num instante. Mora ali na rua de cima. Vais ver que ainda nos vais agradecer. Olha que é o melhor. É a única solução. Não tenhas medo. É seguro. Ela está habituada a resolver esses problemas, insistia a vovó Virgínia. Meu pai queria ter esse novo filho que esperava pudesse ser um rapaz. Chegava à casa muito cansado, sem paciência para se meter em discussões. Acabou fazendo como Pilatos, lavando as suas mãos. Mamãe acabou cedendo. E a vovó lá marcou com a tal mulher que resolvia essas situações. Resolvia, acima de tudo, o problema da falta de ar na sua carteira, pois cobrava bem caro pelas ditas soluções. O guião da história já estava todo delineado, escrito por vovó. Estava.
Mas não era a vovó que tinha em suas mãos decidir a história. Minha mãe foi muito acabrenhada, triste, com as lágrimas nos olhos, acompanhando a vovó Virgínia, a madrinha, coração muito apertado, mas só pensava nas clientes e nos vestidos que tinha para acabar. Se tem que ser, seja. Espero que assim tenha paz e possa acabar os vestidos e entregar às clientes. Desabafou minha mãe consigo própria. Chegaram. O apartamento da mulher ficava no primeiro andar. Subiram. Tocaram à campainha. A mulher abriu a porta, fê-las entrar para uma sala e mandou esperar um pouco. Não haviam passado nem 2 minutos, quando de dentro da casa de outra divisão soaram gritos aflitivos e logo constataram que se passava algo. Era evidente alguma confusão. Pouco depois, um homem novo e uma mulher bem jovem, amparada por ele, passaram pela sala onde se encontravam e se precipitaram pela escada abaixo. A jovem mulher estava sangrando. Viam-se perfeitamente as marcas no vestido. Atrás vinha a mulher que gritava para o homem: vá depressa! O táxi já está lá embaixo à espera. Agora você veja lá o que é que vai dizer lá no hospital. Vociferava ela. Despachado o casal, voltou apressado à sala e voltou-se para a vovó. Vamos depressa. Hoje não dá mais. Precisam ir embora já. Não sabemos o que aqueles dois vão dizer quando chegarem lá ao hospital. Esses dois! Ainda me pode aparecer a polícia por aqui a bater na porta. Toca andar. Depois volta a marcar. Agora toca andar. Agora é ir embora e é rápido. Exigia a mulher descontrolada. Nem necessitava insistir. Minha mãe se apressou a sair dali para fora. Estava aliviada, pelo menos por esse dia. Contrariadas, mas resignadas, a vovó Virgínia e a madrinha seguiram-na. Ao final dessa tarde, a mamãe recebeu a visita de minha tia, que ficou indignada quando soube do que ocorrera. Minha irmã, tu estás doida? Como é que ias fazer um disparate desses? Como é que não tens condições de cuidar de mais uma criança? Isso é da vida de Deus. Tens juízo? Repreendeu minha tia. O assunto ficou por ali. Quando meu pai chegou do trabalho, minha mãe sabia que ele tinha muito que fazer ainda. A escrita, as contas do que vender, do que receber, enviar as encomendas para o armazém. Deixou passar o tempo e não disse nada. Não o queria estressar logo que assim acabado de chegar e ainda com trabalho de casa por fazer. Esperou pela noite, quando se deitaram, para lhe contar o que ocorrera. Meu pai chamou de imediato a vovó. Minha mãe, eu respeito a senhora, mas não admito que se meta mais na questão da criança. Deixe minha esposa em paz. Ninguém lhe vai exigir que cuide da criança que está para vir. Para cuidar dela estamos cá nós. Ela tem pai e tem mãe. O assunto está encerrado aqui. Nós queremos ter esse filho. E sobre o assunto, nem mais uma palavra. Estamos entendidos? Disse meu pai para a vovó. Com certeza. Vocês é que sabem, disse agastada a vovó. Deus providenciara a mudança no rumo da história. A tal mulher que resolvia esses assuntos ficou sem uma cliente. A carteira um pouco menos recheada. Bem, parece que afinal ela também não era assim tão eficiente na resolução deles como a vovó apregoara. Minha mãe nunca soube como evoluíra a situação da jovem mulher que saiu daquela casa amparada pelo jovem homem que talvez fosse o seu marido, direto para o hospital. E eu acabei por nascer, para a alegria do papai e da mamãe. Quanto à sentença da vovó, dando conta de que não cuidaria de mim, é que também não correu como ela planeara. Não que alguém lhe exigisse esse cuidado. Vovó era uma excelente cozinheira e era a cargo dela que ficava a cozinha. Desde cedo me acabei me afeiçoando a ela. Adorava ficar lá a ver, acabei aprendendo com ela. Na verdade, ela acabou adorando a minha companhia, a forma como eu tomava atenção ao que ela me ensinava e já a ajudava em algumas tarefas da cozinha. Acabei me tornando a grande companhia da vovó, em especial depois que o vovô faleceu.
Nunca fui uma criança mal educada, mas com a vovó não sei explicar o que tinha. Sempre a procurava, sendo dócil, sempre dando-lhe um beijinho, estava sempre procurando a sua companhia, enfiando-me na cozinha ao seu lado e dando-lhe muito carinho. Olá, vovó, estás bem? O que vamos fazer hoje? Perguntava eu. A vovó ficava toda babada. Não conseguia passar sem mim. Estava sempre preparando algum doce, alguma coisa para me dar. E, cedo, com a cumplicidade entre nós era total, quando ela fazia pastéis de massa terra, sabendo que eu era guloso e adorava uns fritos que ela fazia com a massa dos pastéis, polvilhados de açúcar e canela, ela logo me descansava quando o menu familiar incluía esses pastéis de massa terra. Olha, anda cá! Podes ficar descansado que eu fiz a massa a mais. Quando o recheio de carne acabar, ainda vai ter muita massa para fazer os fritos bem docinhos, como tu gostas, dizia ela toda contente. Era o nosso truque. A vovó fazia a massa e o recheio, depois estendia a massa e colocava o recheio, moldando e fechando os pastéis que a seguir fritava. No fim, nada se estragava. A massa sobrante era aproveitada para esses doces fritos polvilhados de açúcar e canela. O truque era fazer a massa a mais para garantir os meus docinhos fritos. Ter crescido e me tornado um jovem adolescente, já frequentando o liceu, não arrefeceu a cumplicidade com a vovó. Inclusivamente, em muitos finais de semana que meus pais iam passar na Ericeira, eu preferia ficar na companhia da vovó. E ela ficava radiante, acabava dizendo: deixa ficar o rapaz, ele fica bem. Nós cá nos entendemos, dizia ela. Os homens podem fazer milhares de guiões, todos eles fantásticos, mas o veredito final é de Deus. A história real e definitiva é Ele que escreve. Esse dia 11 de setembro de 1985 foi mais uma história em que o guião foi os planos uns, mas Deus escreveu outra história.